Boa noite, estamos começando mais um programa Contestando pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Esse programa que, como você sabe, é feito em parceria entre essas duas emissoras, trazendo sempre um convidado, uma entrevista interessante, debate sobre os assuntos da semana, sempre com os meus comentaristas especiais aqui, convidados, e com você, com a sua presença aqui nessa sexta-feira à noite, para falar sobre um assunto que para muitos causa dúvida, como a gente falava aqui, a gente vai explicar muito para você sobre o que é essa instituição, mas para outros, principalmente para mim, é um prazer muito grande receber aqui um representante da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, nesse caso o procurador em exercício, Dr. Rafael Arruda Oliveira. Seja bem-vindo ao Contestando, Dr. Rafael. Muito obrigado, Daniel. Cumprimento aqui o Caio e o Geraldo, que nos acompanham nesta bancada. E a todos que nos acompanham. É isso, eu falei que para muitos causa ainda algumas dúvidas, né? Porque no começo do programa, antes de gravar, a gente conversa aqui sempre um pouco antes, o doutor Rafael falava, olha, a Procuradoria, ela precisa de vir à mídia realmente, mostrar o que ela faz, o que ela entrega para a população. Porque ainda muita gente confunde Procuradoria com o Ministério Público, com a Defensoria, não sabe direito como que funciona, então esse programa aqui é para sanar as suas dúvidas e para mostrar para você o belo trabalho que tem sido feito na Procuradoria-Geral do Estado já há algum tempo. Comigo, como sempre, meus comentaristas, Dr. Caio César Mota, seja bem-vindo, boa noite, um prazer estar aqui com o senhor. Boa noite, meu amigo, satisfação revê-lo, uma alegria sempre o reencontro. Boa noite, doutor Geraldo Fonseca, um grande amigo, e estive ausente por um único fim de semana, mas reforço aqui que me foi sentida a ausência. Boa noite, doutor Rafael, uma satisfação conhecê-lo, uma satisfação poder falar da Procuradoria do Estado-Geral do Estado de Goiás. Uma boa noite também para o doutor Geraldo Fonseca, nosso comentarista que é o mais Caxias, não falta ao serviço, diferente de outros comentaristas que estão aqui nessa roda. Uma boa noite, doutor Geraldo, seja bem-vindo ao Contestando. Boa noite, Daniel, não faça isso, você me deixa numa situação complicada aqui. O nosso companheiro Caio, ele só falta quando é impossível de não vir. E agradecer a presença do doutor Rafael, que está aqui conosco hoje para falar sobre PGE. É isso, vamos falar um pouco com o doutor Rafael Arruda e vamos começar pela carreira, falar um pouco sobre a carreira e sobre o que ele tem feito aí. Eu já adianto para vocês que pode não parecer, mas o doutor Rafael Arruda já tem pelo menos 22, 23 anos de profissão, desde que formou, e como procurador já há 18 anos. Exatamente, há 18 anos como procurador do Estado de Goiás. Eu sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e me tornei goiano por opção. Amo essa terra, amo esse lugar. E já há 18 anos aqui, tive a satisfação de, em julho de 2023, a convite do governador Ronaldo Caiado, de me tornar o novo Procurador-Geral do Estado, em substituição à doutora Juliana Prudente, que naquela ocasião se tornou desembargadora do TJ Goiás. E tem sido uma experiência muito rica, muito gratificante, poder representar o Estado de Goiás, poder ser o titular desta casa, que é, aqui já esclarecendo, Daniel, que é o maior escritório de advocacia do Estado. A PGE é isso. A PGE é um grande escritório, um escritório de advocacia pública que conta hoje com 195 procuradores do Estado. E o papel dos procuradores do Estado é o de representar judicial e extrajudicialmente o Estado, as suas autarquias, as fundações estatais, bem como prestar consultoria e assessoramento jurídico a tais entes integrantes aí do Estado de Goiás. Então, para começarmos aqui o nosso bate-papo, em linhas muito gerais, esta é a PGE, o grande escritório de advocacia do Estado de Goiás. É um escritório de advocacia onde você não tem que ficar até 3, 4 horas da manhã, doutor Caio. O doutor Caio estava reclamando que tem saído tarde do escritório, como a maioria dos nossos colegas. Mestre em Ciências Jurídicas e Econômicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
graduação em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso, procurador do Estado de Goiás desde 2006, como eu citei aqui, atualmente procurador-geral do Estado. Durante 7 anos atuou na assessoria técnica da Casa Civil do Governo de Goiás, também professor convidado da pós-graduação em Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. Jovem, mas uma carreira extensa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que começou isso, né? Como começou a primeira escolha pelo direito e depois pelo direito público, por fazer parte da administração pública, nesse caso na Procuradoria. Pois é, uma história curiosa porque, primeiro, eu não tenho na família pessoas ligadas ao direito, pessoas próximas ligadas ao direito. Então, foi algo que partiu de mim mesmo, iniciativa própria. Eu acho que, desde cedo, o interesse pela história, o interesse pela língua portuguesa, isso naturalmente levou a que eu optasse por um curso de ciências humanas, né? Ciências humanas e sociais. E dentre as ciências humanas e sociais, o direito, a meu ver, é por excelência esse grande ramo do conhecimento, que no limite e no fim das contas estuda as humanidades, a aplicação da lei, o descumprimento da lei, a sanção, a consequência. Então, isso tudo me levou a querer cursar Direito, e eu então ingressei no curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e ao final de 5 anos me tornei bacharel, tendo logo em seguida tomado posse aqui no cargo de Procurador do Estado de Goiás, em razão de aprovação em concurso público. E a Procuradoria do Estado, um dos concursos mais disputados, e por uma série de razões. Primeiro, acredito, pela liberdade de se advogar, não sendo contra o Estado. Você tem a garantia de uma carreira pública, sem prejuízo do trabalho na iniciativa privada, do escritório privado, né, doutor Rafael? E nos conte, doutor Rafael, como é chefiar 198 colegas, e acredito que de todas as idades, sendo tão jovem, é fácil essa liderança? Não é fácil, é muito desafiador, mas é muito também recompensador. Saber que o procurador do Estado pode fazer muito, e faz muito, pelo Estado, pela sociedade, na defesa do interesse público. Eu costumo dizer que o procurador do Estado e a PGE, em geral, são vetores que buscam garantir governabilidade. O procurador do Estado é um viabilizador de políticas públicas. Porque hoje, se pensarmos bem, todas as promessas feitas pelos políticos são de caráter administrativo. Então, o procurador do Estado, concretizando a vontade do gestor governamental, a vontade daquele que foi eleito, dando formato à política pública, é, portanto, o órgão que, na ambiência administrativa, viabiliza a formulação de políticas públicas governamentais, nas mais variadas áreas, na saúde, na segurança pública, na assistência social, na cultura, em tudo que for relativo à elaboração, consubstanciação de política pública, edição de decretos governamentais, elaboração de anteprojetos de lei, celebração de contratos administrativos, ajustes de parceria e por aí afora. Em tudo isso, tenho a certeza, à mão de um procurador do Estado. É esse o papel. Por isso, resumindo, o procurador é um viabilizador de políticas públicas. E participa de todos os setores, né? Dos assistidos, que recebem através do serviço público, saúde, educação, assistência, da iniciativa privada, que através das empresas tem a arrecadação, os contratos firmados também com o poder público, as parcerias público-privada, e temos ainda, além de uma série de outras possibilidades, a arrecadação, né, a contribuição. Então está todo mundo ligado diretamente ao governo e às procuradorias, né?
Eu queria acrescentar também que, para mim, né, que trabalho no judiciário, eu vejo isso diariamente, um outro papel muito relevante que a PGE executa é exatamente defendendo o Estado nas ações judiciais, né? Tanto garantindo seus direitos, como as suas atribuições, suas competências, porque às vezes a melhoria é feita, a obra social é feita, o projeto é levado à frente, mas alguém questiona. Então está lá a PGE para defender o Estado também naquelas medidas, naquelas iniciativas que ele tem, né? Eu acho isso muito importante, porque firma precedente. A gente vê lá no Tribunal súmulas e RDRs que são formados exatamente pela atuação da PGE e aí firma aquele precedente. Quer dizer, o Estado às vezes perde uma parte, às vezes ganha e aí firma aquele precedente que vai valer para todo mundo. E é até importante para quem nos acompanha explicar o que é o precedente, né? Que são decisões que tendem a mudar o sentido das novas decisões, não é isso? Por exemplo, o precedente é aquilo, várias ações idênticas vão sendo julgadas, começa a se decidir de uma forma, um juiz vai para um lado, outro vai para o outro, o tribunal começa a estudar aquela matéria até que firma um posicionamento único e vira um precedente. Por exemplo, um caso que é famoso, das pessoas que trabalharam no SES 137. Muitos que não foram administrativamente agraciados entraram na justiça. Eu trabalhei, por que eu não tenho direito? Aí o que o Estado fez? Falou, não, tudo bem. Então, desde que você me prove que de alguma forma o Césio te afetou, aí foi firmado o precedente. O quê? Que precisa então comprovar algum problema de saúde grave causado, porque a participação dele está registrada em algum documento. Né? Em algum momento ele era um policial, ele era um bombeiro, ou às vezes até um outro servidor público que atuou. Dirigiu o caminhão, que transportou os barris e tal. Então, cria-se esse precedente e aí passa-se então a valer aquela regra para todo mundo. Então você já vai ingressar com a ação sabendo o que você tem que provar. O que nos leva a falar, por exemplo, de judicialização. A Constituição Federal garante o livre acesso ao judiciário para a tutela de interesses. E como a nossa Constituição Federal de 88 é uma Constituição extensa, programática, pródiga na previsão de direitos, ou seja, nós temos um cenário em que tudo hoje pode ser discutido judicialmente. E não por acaso temos hoje no país 84 milhões de processos atualmente em curso no judiciário brasileiro. É um grande número. É um grande desafio que tem perante si o judiciário, mas também os demais órgãos essenciais da justiça, como o Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Advocacia Privada. Então vejam que a judicialização é hoje um grande desafio, inclusive para nós, procuradores do Estado. Por exemplo, eu trago aqui um número. Hoje na PGE, temos cerca de 200 mil processos que envolvem o Estado de Goiás e as suas autarquias. E esses 200 mil processos são conduzidos e acompanhados pelos procuradores do Estado, nos mais variados assuntos, desde questões tributárias, questões que envolvem servidores públicos, desapropriações, enfim, há uma enormidade de assuntos com as quais a administração pública lida. E é para a defesa do interesse público, defesa da administração pública, que, portanto, sempre haverá ali a figura desse advogado público, desse que é o procurador do Estado. Eu estava lendo aqui um pouco do material, meu amigo Vinícius, que é o assessor da Procuradoria, que gentilmente trouxe o senhor aqui, jornalista competente, me trouxe, e tem um parágrafo aqui sobre a PGE, onde diz que antes de virar realidade, todos os projetos do governo passam pela PGE e são analisados, conferindo contorno jurídico às políticas públicas com transparência e boa aplicação dos recursos. Quando o projeto chega, obviamente o procurador vai analisar juridicamente da possibilidade, do que pode atrapalhar aquele projeto sair do papel, de ser aprovado. O procurador, ele se atém só à questão jurídica mesmo, ele se atém à questão política também? Ele imagina, será que esse projeto vai ser bom ou não? Dá para dissociar uma coisa da outra? Exatamente. Né? Muito interessante a pergunta, a provocação, e isso me dá a oportunidade de
fazer alguns esclarecimentos que são relevantes. Primeiro, alguém que foi eleito pelo voto, o governador, o prefeito, o presidente da República. Esse alguém eleito pelo voto é legitimado a fazer escolhas em nome da coletividade. Tá bem? A Procuradoria do Estado, como órgão de controle interno da legalidade administrativa, e de resto os procuradores do Estado, não realizam escolhas públicas, escolhas políticas. Porque, repito, alguém eleito pelo voto está legitimado a tanto. O papel do procurador do Estado, portanto, não enveredando pelo juízo político, pelo juízo da discricionariedade, da conveniência e da oportunidade, o procurador atém-se à análise da juridicidade, ou seja, de aspectos de direito. E eu costumo dizer, em relação a esse ponto, que, portanto, não há procurador do Estado de direita ou de esquerda, porque isso é desimportante. A convicção pessoal, se o advogado público entende que aquela política pública é de direita ou de esquerda, é amarela, vermelha ou azul, isso não tem a menor relevância, porque alguém legitimado fez uma escolha política. E, portanto, cabe ao advogado do poder público, nas 3 esferas da federação, analisar o cabimento, a juridicidade, se aquela política pública encontra amparo nas leis e na Constituição do país. Esse é o ponto. A questão é que o procurador do Estado, como está muito próximo da autoridade pública, da autoridade política, transita numa linha muito fina, numa linha muito tênue, que é a linha que separa o jurídico do político. Mas hoje a PGE, com muita maturidade, a PGE completa esse ano 60 anos de existência, todos nós com muita maturidade sabemos diferenciar o que é o espaço do direito, o espaço do jurídico e o que é o espaço do político. E o que nos cabe, todos, judiciário, Ministério Público, Procuradoria, Tribunais de Contas, basicamente, respeitar a escolha democrática. Respeitar uma escolha legitimamente feita por aquele que teve um programa político, um programa de governo sufragado nas urnas. E aí depois, este agente eleito, no nosso caso, o governador do Estado, chefe do Executivo Estadual, eleito pelas urnas, ele que, portanto, teve um programa governamental agraciado, ele vai colocar isso em prática. E para colocar isso em prática, aí sim entram em cena os procuradores. No desenho da política pública, na elaboração de editais de licitação e contratos, na redação de atos normativos e por aí vai. Tudo que disser respeito à conformação da política pública, há ali a mão, certamente, de um procurador. Não dá para pessoalizar muito, né, doutor Rafael? Até porque, né, na sua trajetória de quase 20 anos, ou quase 1/3 da existência da própria Procuradoria, você teve a oportunidade de trabalhar com diferentes gestores. E se a gente cria essa pessoalidade em detrimento desse ou em benefício daquele, a gente compromete naturalmente o exercício da nossa atividade. Então, a questão política, por mais que cada um de nós tenhamos as nossas afinidades, as nossas convicções, elas não podem ser norteadoras do trabalho da Procuradoria, até porque se fosse, como nós já dissemos aqui, como muito bem disse o Procurador-Geral, comprometeria não só a qualidade, mas a questão da legitimidade. O legítimo não é o procurador, o legítimo não é aquele que foi depositada a direção ou o exercício do cargo, do encargo. Exato. O problema hoje é interpretar, né? Aplicar a lei não tem dificuldade, o problema é interpretar. Aí a hora que você interpreta, sem querer, você é colocado num dos dois lugares, porque, né, não existe o isentão. Ou você é de direita ou você é de esquerda. Então, por exemplo, o governador tem um projeto de lei de acabar com a visita íntima. Quem vai colocar isso em prática é a PGE.
Aí ela avalia, ela emite um parecer. Se o parecer for favorável, você é de direita. Se o parecer for desfavorável, você é de esquerda. Infelizmente, mas essa é a visão que a população polarizou, tem, se né? dividiu entre o... A gente sabe, quem é do ramo jurídico sabe, aquilo está fundamentado, tem um parecer, tem artigos, né? Mas infelizmente, às vezes é taxado dessa forma. E mais do que isso, sem tomar posição política, o papel do advogado público é o de aconselhar, é o de orientar o administrador público. E nesse trabalho de orientação, o procurador avalia cenários. Então, esse exemplo dado aqui, proibição de visitas íntimas. Como é que isso pode ser feito? É necessária ou não a edição de um ato normativo? Esse ato normativo deve conter o quê? Quais aspectos devem ali ser relacionados? Então, o procurador faz isso, ele apresenta o cenário, ele analisa as leis, decretos, enfim, atos normativos que incidem sobre aquela situação, jogando luz para que o administrador público tome a decisão mais esclarecida, para que ele, diante daqueles elementos, então, se decida por A ou B. Isso é do decisor político. Nesse âmbito de discricionariedade, o procurador não entra e não deve entrar. E claro, o administrador público, fazendo as escolhas que reputar mais adequadas e convenientes ao interesse público, tem total discricionariedade para acolher ou não as orientações dadas pelo advogado do poder público. É do jogo democrático. É assim que funciona. É uma das suas belezas, exatamente. Exatamente. Com certeza. É isso. Vamos falar um pouco sobre as ações atuais, mais presentes na nossa vida aqui, na nossa factualidade. Essa semana, a Procuradoria-Geral do Estado assinou um acordo com a Defensoria Pública e com a Secretaria Estadual de Saúde para facilitar acesso ao SUS no estado de Goiás. Queria saber como que foi feito esse acordo e o que significa essa facilitação. Como que vai melhorar aí a vida do usuário do SUS? Esse é um tema muito importante, muito interessante, porque diz respeito à regulação do acesso pelos usuários do SUS a bens e serviços de saúde. Então, existe uma fila, a regulação de acesso estabelece uma lista com ordem de atendimento, as mais diversas terapias, exames, enfim, há toda uma sistemática da Secretaria de Estado da Saúde em relação à oferta de bens e cuidados de saúde na rede própria assistencial. E o que se discutia nesse caso era quais os limites da publicidade, se é que deve haver publicidade ou não, da lista de regulação de acesso. E coletivamente, PGE, Defensoria Pública, Secretaria de Estado da Saúde, construíram o entendimento de que sim, de que é possível tornar público o acesso para que toda a sociedade, para que os cidadãos, para que os órgãos de controle, enfim, para que todos tenham acesso àquela informação, que não é uma informação privilegiada. Eu até tive a ocasião de dizer, essa semana, no evento em que assinamos aí o termo de acordo, que os estatutos do poder, numa república democrática, como é a República Brasileira, não se conformam, não se compaginam com o mistério. Ou seja, não pode haver segredo na administração pública. E a Constituição de 88, ela dessacralizou o segredo. Ou seja, aquilo que no passado, o segredo, que poderia ser tido como algo sagrado, depois de 88, não mais subsiste. Ou seja, de outra coisa não estamos falando aqui, senão da ideia de governo público em público. Essa é a ideia. Então, quando se torna transparente, quando se publicam as listas de regulação, o que o poder público está a dizer olha, há total transparência no serviço público de saúde que eu, poder público, oferto à população. É disso que se trata. Havia uma demanda judicial
discutindo esse tema e, sem que houvesse sentença, as partes chegaram a um acordo. Houve uma composição, porque também, como eu disse na ocasião, o judiciário sempre dá a palavra final. O judiciário fala por último, numa democracia como a nossa. No entanto, nós podemos abreviar o caminho. E antes de o judiciário dar a palavra final, por que não nós, de maneira concertada e consensual, por que não nós darmos a última palavra? Esse é o ponto. E foi o que ocorreu. Houve ali um ajuste, um acordo de cooperação, um termo de acordo firmado, e então pusemos fim ao conflito. PGE, Defensoria e Secretaria da Saúde, estruturando um sistema que atende ao Estado, atende a um pleito da Defensoria, que passou pela nossa análise de juridicidade e que, portanto, satisfaz o interesse público. Em termos práticos, então, o que nós temos de mudança é a questão da transparência. Agora a gente vai conseguir acompanhar com mais facilidade a questão da espera. Como se dará os atendimentos, em que ordem, quais são as prioridades, etc. Isso mesmo, disponível na internet, no sítio eletrônico da Secretaria de Estado da Saúde, de forma transparente, clara e acessível a todos. E aquelas liminares e decisões de mandado de segurança que alteram essa fila, aí essa lista ela é atualizada, o nome da pessoa vai para a lista. Ela é atualizada e, inclusive, segundo apontado pela própria Defensoria Pública do Estado, a publicidade tenderá a reduzir a judicialização. Porque muitas vezes judicializa-se reclamando da espera, do atendimento. Na medida em que se torna pública a ordem que se encontra o paciente naquela lista de espera, isso tenderá a reduzir litigiosidade. Mas certamente, havendo medida cautelar, havendo decisão liminar, havendo pronunciamento judicial que confira a alguém determinada tutela ao direito à saúde, certamente que a transparência haverá de reproduzir esse quadro de coisas, esse estado de fato. Interessante que nós temos 2 advogados aqui e me parece que quando o Dr. Rafael começa a entrevista falando que a PGE nada mais é do que um escritório de advocacia que trabalha para o Estado, faz muito bem em fazer um bom acordo. A gente sabe que um bom acordo sempre é o melhor para ambas as partes. Diga aí, Caio. Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E essa questão da transparência, ao evitar a judicialização, também cria uma moralização natural, né? Porque acho que a grande dificuldade da sociedade é a insegurança ou a desconfiança. Será que eu serei atendido? Será que eu terei tempo para ser atendido? Qual que é o tempo? Qual que é a minha expectativa em relação ao tempo? Qual que é o meu tempo estimado de atendimento? Então, dá oportunidade, claro, de quem está ali e fala, poxa, não, eu consigo aguardar, meu caso permite-me. Dá oportunidade também para quem sofre de dores, eu falo dores não só dores físicas, mas enfrenta algum problema que ele tem como natureza grave, seja psíquica, seja motora, seja qual for, se não puder aguardar, de outra forma, buscar essa resposta judicial, né? Então, eu acho que facilita para todas as pontas. Aquele que entende que o tempo que está sendo apontado ou que o tempo previsto ou estimado será suficiente para que ele seja atendido, e de outra forma, para aquele que entende que não consegue aguardar, possa buscar o amparo, possa buscar o socorro judicial. Não, e quem está esperando, que poderia judicializar porque não sabe que dia que vai ser atendido, agora ele sabe. E sabe que também quando chegar a vez dele, ele tem que ser atendido. Ele tem que ser atendido. Chegou a minha vez, então agora sou eu, né? Eu acho que certamente vai reduzir o número de ações. É isso aí. Bom, nós recebemos aqui nas últimas 3 semanas, 2 advogados para falar sobre direito eleitoral. A gente está em época de eleições, a gente vai falar muito sobre isso aqui. E a Procuradoria também trabalha no momento das eleições, focada e voltada para um bom pleito, para um pleito justo, onde sejam respeitadas as normas e a legislação eleitoral, como sempre. Então, a Procuradoria-Geral publicou uma cartilha eleitoral agora em 2024 sobre condutas vedadas
a agentes públicos, né, com o objetivo de facilitar a consulta às condutas vedadas aos agentes públicos durante o período eleitoral. A PGE editou cartilha eleitoral. O material está disponível nas versões impressa e digital. Você pode encontrar no site da Procuradoria-Geral do Estado. Fala para a gente um pouquinho sobre essa cartilha. Olha, a gente tem brincado aqui que é um pouco difícil entender a legislação eleitoral, porque ela muda toda eleição. Além disso, aparecem novos desafios, como o combate às fake news, agora o combate à inteligência artificial utilizada... As tecnologias utilizada de forma indevida, né, espúria. Indevida. Então, isso é importante também. Fala para a gente, doutor Rafael, um pouquinho sobre essa cartilha. É claro que ela é voltada para os agentes públicos, mas fala para a gente sobre esse trabalho. O direito eleitoral é um ramo muito especial do direito público. Eu diria que é uma espécie de direito administrativo, voltado a regular e disciplinar as eleições. E, como você disse, existe a lei eleitoral, existe o Código Eleitoral, há resoluções que são expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, que tem competência normativa, ou seja, há um conjunto muito extenso de atos normativos que disciplinam esse que é o grande momento da democracia brasileira, quando então a população escolhe os seus representantes. E o papel da PGE em matéria de eleições busca, sobretudo, resguardar as ações dos administradores públicos, do governador do estado, vice-governador, secretários de estado, presidentes de autarquia e servidores públicos de um modo geral. Com que finalidade? Garantir que haja isonomia. Garantir com que as ações públicas não privilegiem um ou outro candidato. Garantir que haja igualdade de tratamento. Então, a Procuradoria do Estado, interpretando esse conjunto extenso de normas eleitorais, de 2 em 2 anos, edita essa cartilha, considerando as eleições municipais e as eleições estaduais, porque, repito, a finalidade é a de evitar que o agente público, e aqui especialmente o agente público do Estado de Goiás, venha a cometer ilícitos eleitorais. Então, daí o papel de orientação, de aconselhamento, quanto ao que é permitido e ao que é proibido em ano eleitoral. Não, é bacana, né? Porque para o agente público, em nível estadual, aquele que lida com os atendentes, e que de alguma forma pode favorecer ou desfavorecer alguém, esse entendimento. E nós temos hoje, depois se você tiver esses números mais claros, até nos traga quantas pessoas estão ligadas direto e indiretamente com o governo. Mas é uma questão interessante, é que para o candidato em si, essas cartilhas são extremamente importantes, que eles precisam saber, né, o que dá multa, não dá cassação, porque eles sabem que não podem. O que a gente vê nas eleições todos os anos é eles fazerem um filtro. Isso pode, mas é só multa. Então até que houve cassação, inelegibilidade ou suspensão dos direitos políticos, esse eu vou dar uma segurada. Então é incrível como o momento político também, a gente vê os excessos ou os desvios, né, acontecer de forma tão recorrente, e a gente já falava isso em outras oportunidades, que acaba também recebendo um certo endosso da legislação pelas respostas tardias, né? Acaba permitindo que esse agente dispute o processo, por vezes se eleja, por vezes seja eleito, e depois tem que sofrer o processo. Tanto que na Câmara Municipal de Goiânia a gente viu as mudanças de cadeiras, em números que eu acho que na história a gente até então não tinha visto na capital, né? É verdade. Não, e tem que preservar também a questão das fake news e do que falar, né? Hoje em dia tem que tomar cuidado com o que se fala. A gente comentou aqui num programa passado que não se pode falar de urna eletrônica. Urna eletrônica você só pode falar bem. Se você falar alguma coisa contrário, pelo entendimento do STF, isso já é uma conduta ilícita. Então, assim, realmente é de suma importância para quem fala em público, que vai se expor em época de campanha, então faz parte, né? O governador não é candidato, está no meio do mandato dele. Mas, eventualmente, ele vai comentar alguma coisa, vai participar de alguma sessão que envolve o partido e tudo. Tem, né, seus apoios naturais. Apoios naturais, exatamente. Não só isso, né? Eu vi que
Essa cartilha, inclusive, ela foi entregue aos membros da administração pública ali, das secretarias, né, ao vice-governador. Então, a preocupação não é só o Estado em si, é o funcionamento dos órgãos públicos também. Eu tenho até a curiosidade de saber, doutor Rafael, se você puder nos falar, quais são as irregularidades assim, que acontecem com mais frequência, que a Procuradoria já observou nos últimos anos? Felizmente, a cartilha eleitoral tem o condão de evitar que ilícitos eleitorais sejam cometidos, né? Então, nós não temos identificado ilícitos cometidos aqui, em razão desse trabalho pedagógico de orientação, de aconselhamento, e, por vezes, estabelecemos também o contraponto ao Ministério Público. Quando o Ministério Público Eleitoral, porventura, identifica uma suposta infração à lei eleitoral, nós temos a ocasião de dialogar com o Ministério Público para fazer o contraponto. Não, isso que parece ser um ilícito, na verdade, não viola a lei eleitoral. Então, esse debate permite a construção de consensos e interpretações adequadas em matéria de lei eleitoral. A lei eleitoral, ela estabelece uma série de vedações, desde a participação por parte do candidato em inaugurações, realização de shows artísticos, enfim, é um rol muito extenso acerca do que pode ou não pode ser feito em ano eleitoral. E no acompanhamento que fazemos, a administração tem seguido à risca as orientações dadas, o que é muito bom para o interesse público, para o Estado de Goiás, para a democracia de um modo geral. Bom, Sem dúvida. o que não é muito bom, ou pelo menos algumas pessoas dizem que não tem sido muito bom, principalmente para os estados como o nosso estado de Goiás, é a reforma tributária. Né? Nós tivemos aí um trabalho, inclusive, do próprio governador de ir a veículos de imprensa, falar sobre a reforma tributária, se posicionou contrário diversas vezes, nos moldes do que foi feito, do que estava no texto ali, não a reforma, mas ao que estava no texto da reforma, e alertou diversas vezes que o estado de Goiás, os estados menores, seriam prejudicados com essa reforma. E a Procuradoria-Geral do Estado criou um grupo de trabalho para acompanhar a reforma tributária no Senado Federal. Eu queria saber o que se trata esse grupo de trabalho, como tem sido esse acompanhamento da reforma tributária, municiando aí o governador, não só o governador, mas também a administração pública com informações sobre o que tem acontecido nesse texto e nessa reforma que atualmente está no Senado Federal. Sim. Precisamente porque se trata de um tema muito relevante para o direito público, especialmente o direito tributário, é que na PGE nós criamos um grupo de trabalho composto por especialistas no tema, e este grupo de trabalho teve a ocasião de apresentar 4 notas técnicas que foram entregues ao governador do estado, com o fim de subsidiá-lo com elementos para o debate público. Eu poderia enumerar vários problemas que eu identifiquei na reforma tributária levada a cabo pelo Congresso Nacional. Mas aqui, dada a exiguidade do tempo, eu me permito concentrar num aspecto principal, relevante, que é o comitê gestor da reforma tributária. Sim. O comitê gestor que foi criado para gerir a arrecadação e promover a distribuição do IBS e do CBS. Com a reforma tributária, nós teremos aí progressivamente o fim da competência arrecadatória pelos estados federados e municípios, sendo isso deslocado para um órgão central, que ninguém sabe muito bem o que é e o que será. E por que ninguém sabe muito bem o que é e o que será? Porque, segundo a Constituição Federal, na emenda constitucional 132, o comitê gestor é um órgão de natureza especial. E em direito, como nós costumamos dizer, quando não sabemos a natureza jurídica de algo, nós dizemos que isso tem natureza especial, natureza sui generis e por aí vai. É o que se passa no caso. Um comitê gestor que não é órgão da União,
que não é órgão dos estados, ele está situado, ou deve estar situado, para além dos ministérios, especialmente o Ministério da Fazenda, mas que tendencialmente contará com uma influência muito forte do governo federal para a gestão e arrecadação de um tributo que pertence aos estados. Esse é o problema. Esse é o problema. Teria subordinação, mas teria uma certa ingerência. Exatamente. Não, Pela Constituição não há subordinação. Mas ao mesmo tempo em que estabelece não haver subordinação, estabelece que pode haver delegação de competência por parte dos demais entes federados, por parte da União. E aqui nós temos um problema, porque, por exemplo, o governador do estado delega a mim algumas competências. Porque há entre o governador e o procurador-geral uma relação de hierarquia, de subordinação. Eu, por vezes, delego atribuições a procuradores-chefes da PGE, que é uma relação de subordinação, uma relação hierárquica. Então, a delegação de competência pressupõe subordinação. E, embora o texto constitucional diga que não haverá subordinação, fala, por exemplo, em delegação de competência. Então, vejam que há muita coisa mal esclarecida na reforma tributária, cabendo às leis complementares promoverem o detalhamento infraconstitucional da matéria. E aqui vem outro ponto interessante. O assunto compete aos estados, o tributo é dos estados, no entanto, a competência para encaminhar o projeto de lei complementar é do presidente da República. Vejam o problema. E o Congresso que vai votar. E o Congresso, claro, o Congresso aprecia o projeto de lei complementar. E o Senado nisso tudo? O protagonismo talvez não devesse estar com o Senado Federal, que é a casa dos estados, que representa os estados? Esse comitê gestor, no fim das contas, ele tem tudo para rivalizar com o Senado Federal. E esse comitê gestor, que vai centralizar a arrecadação de todos os entes federados, ele arrecadará, ao final de um exercício, cerca de R$1 trilhão. Como tem dito o governador Ronaldo Caiado, será muito melhor presidir o comitê gestor do que ser governador do estado. Verdade. Naturalmente. Porque o comitê... Você está com recurso de todos os estados só hoje. Exato. Você não está com recurso de um estado, você está com recurso de todos os estados e mais o DF. Exato. E numa crítica muito contundente, muito lúcida, realizada pelo governador Ronaldo Caiado, os estados, no limite, serão recebedores de mesada. E tem uma questão... Eles na mão. E tem uma questão, e aí me corrija se eu estiver equivocado, mas que a distribuição no modelo que foi apresentado estaria muito ligada ao consumo. Então, quer dizer, grandes estados, São Paulo, grandes centros, Rios, região sudeste, vamos colocar com mais ênfase, Minas, tem um maior, claro, consumo e maior produção. No entanto, eles seriam os maiores beneficiários. E os estados, igual Goiás, né, embora teriam produção de tributos que têm um maior relevo, nós temos uma economia muito forte, uma agropecuária muito forte, outros fatores muito fortes, ficaria prejudicado nessa distribuição, nesse racionamento dos recursos. Então, quer dizer, é uma política que favorece alguns poucos e naturalmente, os menos necessitados, porque são os estados mais ricos. É uma reforma... Era para acabar com a guerra do ICMS, vai continuar do mesmo jeito. Vai fomentar. Vai trocar 6 por meia dúzia. Vai fomentar. Eu acho que a tendência é de que ela... Agora, me corrija se eu estiver errado, me parece que a representatividade no comitê também varia conforme o tamanho do estado, não tem isso? Não é paritário, né? Isso se dá em relação aos municípios. No os comitê gestor, cada estado terá um representante. Um só. Um representante. Mas veja que há uma questão interessante que vale ainda mencionar, que é exatamente o que menciona aqui o Caio. A tributação pelo consumo tende a não privilegiar estados como Goiás, que tem 7 milhões de habitantes. Nós somos um pequeno mercado consumidor.
Diferentemente de São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, Mas produtor é diferente. com populações maiores e com mercado consumidor maior. E a arrecadação se dá perante o consumidor. Então isso tende, vejam bem, isso tende a causar desequilíbrios federativos. E é importante aqui ter presente o seguinte, que democracia vai muito além de eleições diretas, de voto secreto, de temporalidade dos mandatos. Democracia pressupõe muito mais. Democracia pressupõe federalismo forte. E a reforma tributária tem uma aptidão muito relevante para promover um enfraquecimento do federalismo brasileiro. Isso é preocupante. Falávamos há pouco de fake news. Fake news também como um elemento que fortalece ou enfraquece a democracia. Por isso que o Supremo Tribunal Federal hoje tem reconhecido que discursos de ódio, fake news, como tem potencial para corromper a ordem democrática, eles, portanto, não estão conformes à Constituição, não são autorizados pela Constituição. Percebam que há uma ampliação acerca do conceito e da ideia de democracia. E nós não podemos esquecer que democracia pressupõe federalismo, federalismo forte, federalismo de cooperação, que foi o federalismo pensado pelo Constituinte de 1988. E isso, com certeza, corre riscos a partir da reforma tributária. Só para quem está em casa, melhor nos entenda, né, o que nós estamos dizendo aqui em suma, é que não importa o quanto esse Estado é capaz de produzir, o quanto ele seja rico em produção. O que vai determinar a vantagem econômica ferida, os resultados, a participação dos recursos, vai ser naquilo que ele eventualmente consome. Então, passará a ser desinteressante produzir para se tornar interessante consumir. Olha que loucura, né? Parece que vai na contramão do que a gente imaginava para um Estado forte, um Estado grande, um Estado rico. E aí, para aproveitar que estamos aqui na TV Alego, né? O ICMS é hoje o tributo mais importante para os estados da federação. E hoje os estados legislam sobre ICMS. Os deputados aqui no parlamento, aqui na Assembleia, tratam do tema. Com a reforma tributária, essa competência restou suprimida. Portanto, quando efetivamente implementada, e isso vai ocorrer em 2032, 2033, os legislativos estaduais não terão mais competência para disciplinar acerca daquele que era e é até hoje o tributo mais importante para o Estado. É uma perda, com certeza, relevante. Política. Eu imagino que é uma perda gigantesca, né? O governador, por diversas vezes, cita que um governador se torna apenas um ordenador de despesas, ele não tem condição de realmente pensar o que é de positivo de projetos para o seu Estado. E quando você tem também uma Assembleia que não pode pegar aquela que é uma das maiores fontes de renda do Estado e legislar sobre aquilo, pensando nas particularidades de cada. A gente tem um país gigantesco. Plural, né? Plural, né? As particularidades de cada Estado, eu imagino que todos perdem muito. Todos não, mas muitos perdem. Os principais, né? Os principais. Bom, vamos passar para frente aqui, que a gente está encaminhando para o final da nossa entrevista, mas eu tenho dois assuntos que eu queria tratar antes com o Dr. Rafael. Primeiro, e aí eu vejo uma importância muito grande, conversava com o Dr. Caio aqui, numa entrevista que nós fizemos, que nós gravamos anterior, a gente falava sobre equipamentos de segurança, que já existem em outros estados, que podem, através de câmeras de alta definição e de inteligência artificial, encontrar pessoas por diversos aspectos, ou por estarem desaparecidas, ou pessoas que tenham cometido crime, foragidos. E aí o Dr. Caio até falava se existe um projeto de parceria pública-privada para se implantar isso aqui. Eu vi aqui que a Procuradoria-Geral do Estado ela tem uma área que é voltada justamente para consultoria jurídica em contratos de parcerias públicas-privadas, que é a PGE Parcerias, que ela trabalha
analisando essas parcerias. Então, eu queria saber como que funciona a PGE Parcerias e se nesse momento existe uma demanda grande de parcerias públicas privadas aqui no nosso estado. Primeiro que eu devo dizer que a colaboração público-privada é uma tendência internacional. E no Brasil isso tem ocorrido especialmente desde o ano de 2004, quando tivemos a edição da Lei Nacional de PPPs no Brasil. Goiás, antes da lei nacional, já possuía sua lei própria, que também é do ano de 2004. Então, parceria público-privada é o caminho. Eu nem diria que é o futuro, é o presente. É uma realidade. Exato. O poder público precisa cada vez mais, necessita crescentemente do apoio e da atuação do setor privado, que pode contribuir na execução de tarefas de relevância pública, com mais celeridade, mais eficiência administrativa, eficiência econômica, enfim, sem os gargalos e sem a burocracia que por vezes acomete o poder público. Então, nesse sentido, o Estado de Goiás, sim, apresenta no momento vários estudos, vários projetos de emparceiramento público-privado, nas mais diversas áreas. E para isso, para estar preparada e para prestar adequado assessoramento jurídico, é que se criou na PGE o grupo PGE Parcerias, um grupo com especialistas, com 5 colegas procuradores, que terão a missão e têm tido a atribuição de promover estudos, análises, elaborar pareceres, tudo com o fim de subsidiar a autoridade pública na estruturação, no desenvolvimento e na contratação de PPPs. Dou aqui um exemplo. A PPP, o Programa de Parceria de Concessões, que envolve o estádio Serra Dourada. É um grande projeto de infraestrutura que tem ali associada a prestação de serviço público. É um projeto da área de desporto e que tem também uma componente social, de turismo, e que é conduzida pelo Estado de Goiás nesse equipamento estatal, nesse icônico equipamento que é o nosso estádio Serra Dourada. Então a PGE tem dado todo o suporte jurídico para que uma modelagem jurídica seja bem elaborada, seja bem executada. Porque teremos ali, após a celebração do contrato, uma concessão com prazo extenso, prazo aí de 25, 30 anos, ou seja, nesse intervalo temporal, teremos ali um privado, um particular, que promoverá a gestão daquele equipamento público. Outro exemplo, também de colaboração público-privada em sentido amplo, é a construção do CORA, esse hospital de referência na área oncológica. Hospital aí que já está em fase adiantada de construção, obra executada por um parceiro privado da administração, por uma entidade do terceiro setor, que depois promoverá, inclusive, a gestão desse equipamento público de saúde, ofertando ali bens e cuidados em saúde aos usuários do SUS. É mais um exemplo de colaboração público-privada e que contou com a participação da PGE na estruturação do modelo, na elaboração do contrato, enfim, em tudo quanto era necessário para a viabilização, volta ao que eu disse ao início, para a concretização, para a viabilização dessa política pública, desse programa governamental do governador Ronaldo Caiado. Pode nascer, então, de iniciativa, dentro da sua fala, pelo menos foi minha leitura, talvez eu me equivoco em relação a ela, mas pode nascer, então, de uma sugestão, ou, por exemplo, eu, enquanto procurador, ligado à pasta da parceria da PPP, da parceria público-privado, vejo uma possibilidade, ou mais do que isso, vejo que há um projeto que se revele interessante para a segurança, para a saúde, ou para qual pasta for, e apresento através de parecer e relatos. Então pode nascer dentro da Procuradoria essa parceria. E nasce com frequência, porque hoje nós temos na nossa organização procuradores do Estado presentes em todas as secretarias de Estado e autarquias.
Em todas elas, há uma procuradoria setorial chefiada por um procurador. Portanto, lá na ponta da administração pública, vivendo a dificuldade, as agruras, os desafios do dia a dia, junto ao secretário de Estado ou presidente de autarquia, há lá um procurador do Estado. E esse procurador do Estado, que vive os dramas, as dificuldades e também as conquistas, ele vivencia em sua inteireza a política pública. Então, esse procurador tem condições na área da saúde, da segurança, do desporto, da assistência social, de apresentar inclusive sugestões ao gestor público. E isso fazemos corriqueiramente, fazemos com frequência, porque é também nosso papel. Isso está no nosso DNA, o de identificar problemas e, mais do que identificar problemas, propor soluções, ser propositivo, ser proativo. É isso que se espera de um bom procurador do Estado, de um competente advogado público, que ele fomente, estimule a concretização de políticas públicas e, dado esse lugar privilegiado de fala, porque, como eu disse no início, o procurador se situa muito próximo da autoridade pública. Então, essa proximidade lhe dá a oportunidade de levar sugestões, conselhos, orientações, inclusive em matéria de parcerias público-privadas. Excelente. As procuradorias... E essa participação dos procuradores dentro de cada órgão, isso aí foi a melhor coisa que a PGE já fez até hoje, porque eu trabalhei na Secretaria de Cidadania e Trabalho, quando eu formei em Direito, meu primeiro cargo foi lá. Dr. Honor Cruvinel era secretário, e todos os contratos a gente tinha que pegar o carro e ir lá na procuradoria, porque ainda era aquele negócio de marcar audiência, sentar com o procurador e tal, porque a gente precisava, todos os contratos passam por lá, tem que ter o parecer da PGE no final, para depois ser assinado pelo governador e publicado. Então tinha que passar por lá. E aí quando eu saí, colocaram o procurador lá na secretaria. Eu falei, não é justo, a hora que eu saio. E não só por isso, as procuradorias setoriais, os órgãos do Estado, da administração do Estado, elas são extremamente importantes porque os administradores passam, os órgãos continuam. Então esses procuradores ajudam com que os órgãos sejam eficientes e sejam bem cuidados para que quando chegue outro administrador, o órgão continue evoluindo. E já deixo aqui um abraço a todos os procuradores do Estado de Goiás, em nome da nossa procuradora aqui da Agência Brasil Central, doutora Cláudia Cécio, e em nome da Assembleia, do procurador que está emprestado para a gente aqui, que é o deputado Virmontes, que é procurador também do Estado e que atualmente está como deputado. Queria dar os parabéns mesmo ao trabalho da Procuradoria, agradecer pelo esforço que vocês têm feito. Vocês viram aqui apenas algumas das ações da Procuradoria, são muitas, o doutor Rafael volta em breve para falar de mais ações, mas parabéns pelo trabalho, doutor Rafael, obrigado por aceitar nosso convite aqui no Contestando. Muito obrigado, é uma honra e uma alegria atender ao convite para falar à população, à sociedade goiana, sobre o papel da PGE. Eu me coloco à disposição para novos diálogos e trocas de impressões sobre temas que, no limite, todos nos conduzem à democracia. E você que tem alguma dúvida ainda ou quer saber mais informações sobre a PGE, pode entrar no site da PGE, que lá consegue todo o atendimento necessário. Boa noite, doutor Caio. Boa noite, Daniel. Um grande abraço. Boa noite, doutor Rafael. Uma satisfação mais uma vez conhecê-lo, conseguindo aqui mais uma vez, que é uma grande alegria. E te desejo sucesso. Te desejo sucesso e que seu legado possa perpetuar aí nas entregas através da Procuradoria e que isso possa ecoar atingindo os cidadãos goianos. Muito obrigado. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. Boa noite. Boa noite, doutor Rafael. Assim, eu não tinha noção de tantas informações, de tantas atribuições que a PGE desempenhava. Eu comecei o programa falando, o doutor Rafael começou dizendo que a PGE é o escritório de advocacia da administração pública, do Estado. E eu até fiz uma brincadeira, falei, o escritório de advocacia em que o advogado não precisa sair 3 horas da manhã.
mas depois do programa eu acho que vocês lá também saem 3 horas da manhã, viu? Então vocês estão mais próximos aqui dos nossos advogados do que o que parece. A carga de trabalho é elevada. É muito elevada. Muito obrigado, doutor Rafael. Boa noite para você. Uma boa noite para o nosso telespectador também do Contestando, que esteve com a gente aqui em mais esse programa. A gente volta sexta-feira que vem, às 7h30 da noite. Tem reprise, quarta-feira às 11 da noite. Você pode encontrar o programa também no YouTube. E com o programa inédito, na próxima sexta, 7h30 da noite, aqui na Brasil Central e também na TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana.